onde eu recebo muitas dúvidas. Tem gente que nem sabe que a criofrequência pode aplicar no rosto. Quem aí que está entrando agora já aplica a criofrequência no rosto e tem dificuldade? Vai me falando aí, Sabrina, fazendo favor, tá? Porque assim, eu andei respondendo algumas, né, perguntas aqui ultimamente, inclusive até de pessoas que compraram treinamentos que eu falei da importância da gente trabalhar realçando a beleza do cliente, trabalhando em 3 dimensões, porque eu faço isso, gente, com todas as tecnologias, né? Hoje mesmo de manhã eu estava conversando com a doutora Thelma, que é uma dentista, e ela gosta muito do Ray Tracing, que é um plasma, né, que a gente vende lá na Contourline, e também o Hypro, que é um ultrassom microfocado. E assim, eu estava falando com ela da importância também da gente associar com a criofrequência e desenvolver um protocolo, né? Gente, e ela não tinha noção que a criofrequência no multi mais mono poderia aplicar na face. Então pode ser que eu tô há 6 anos falando uma coisa que você aí não tá sabendo, né? E quem não quer realçar a beleza do cliente, fazer um rejuvenescimento tridimensional, fazer uma remodelagem tridimensional e utilizando tecnologia que é compatível para isso, né? Uma dúvida muito interessante é que a maioria das pessoas, né, elas não sabem que utilizam o multi mais mono na face, tá? Porque a gente consegue controlar a profundidade e a gente consegue controlar se a gente vai querer só o multi ou só o mono, tá? E aí me fala um pouquinho aí, Sabrina, quem que entrou na live para me poder cumprimentar? Divine Estética. Tudo bem, Divine? Seja bem-vinda. E já vai me falando aí. Você aplica a criofrequência no rosto? Tem alguma dificuldade? Porque aí no final da live eu posso direcionar para a sua dificuldade específica, tá? O que eu planejei aqui hoje? Todo mundo quer um resultado bacana no rosto, mas eu vejo que a maioria das pessoas que utilizam a criofrequência tem dificuldade de aplicar a criofrequência no rosto, né? Inclusive a Priscila Long, que é a criadora do DrenaCrio, né? Eu acredito aí que quem está me escutando na live conhece ela também. Só ela que aplicava a criofrequência no rosto. E aí, através de uma metodologia, que é o CrioLifting, que eu vou estar explicando para vocês, a equipe dela pode aplicar. Então, assim, eu fico muito feliz de poder proporcionar para a pessoa, poder proporcionar para um profissional condição de crescimento, porque ninguém quer vender e o cliente ficar reclamando depois, né? E muitas vezes o que eu vejo, a pessoa ela tem a criofrequência, muitas vezes ela consegue resultado, mas o resultado é muito artístico. Por isso que a gente precisa da metodologia. E falando de face, muitas pessoas não têm nem às vezes resultado na face, porque a ponteira da criofrequência, eu tô sem um aparelho aqui, mas é mais ou menos desse tamanho aqui, né? E normalmente a gente está acostumado com equipamento que a ponteira pequena é para o rosto, a média, né, para algumas áreas menores e a grande é para o corpo. E no caso da criofrequência você faz tudo com uma ponteira grande. E aí sim a gente tem uma ponteira orbicular, mas ela é radiofrequência, tá? Então assim, como que você vai conseguir resultados excelentes com a criofrequência? Partindo do raciocínio, gente, que a gente precisa dominar a tecnologia, eu percebo que os principais erros, tá? Que as pessoas, que os profissionais, eles cometem na hora de fazer uma avaliação e na hora de fazer uma aplicação, é simplesmente porque eles não entenderam a tecnologia. Então eu vou fazer uma breve revisão aqui da nossa tecnologia, que é a criofrequência, que é o tema, tá? De como aplicá-la no rosto, para em seguida eu falar para vocês o que você pode estar fazendo para não estar cometendo esses erros mais, tá? Primeira coisa, eu preciso entender que eu tenho uma tecnologia aqui que ela é multipolar mais monopolar, tá? Gente, qualquer dificuldade que vocês tiverem em relação a isso, gente, eu não sei nem o que é radiofrequência, eu não sei nem o que é multi, nem o que é mono. Isso é uma base de eletroterapia, que se você tiver dificuldade nisso, é só você entrar em contato com a gente, que todos os nossos cursos a gente começa da base, tá? Aqui eu já estou falando para um público que me mandou dúvidas, que tem dificuldade de aplicar a criofrequência, mas a gente tem conteúdo para todo mundo, principalmente para quem nunca nem viu a cara da criofrequência, tá bom? E está aprendendo hoje. Então a gente tem o multi mais mono. O mono ele vai agir profundamente, ele vai ter uma placa, tá?
E aí ele vai agir profundamente, independente da frequência que você escolher, ele vai estar agindo profundo, tá? E aí a gente vai ter o multipolar eu vou ter controle de profundidade, tá? Então eu consigo trabalhar a nível derme, eu consigo trabalhar um pouquinho mais profundo, tá? Até 1 centímetro, então por exemplo, a celulite é muito bom, tá? E para face também é muito bom, mas vamos pensar o seguinte, passa para mim o slide fazendo favor, Sabrina. A gente falando de rejuvenescimento, entendendo um pouquinho da tecnologia da criofrequência, sabendo que ela é multi mais mono e eu consigo controlar a profundidade, eu preciso entender que o processo de envelhecimento, ela acontece, tá? E vai causando umas quedas, tá? Que todo mundo, acredito que todo mundo que está me escutando aqui já sabe, eu queria que vocês tivessem esse olhar para todo cliente que você for fazer o tratamento, tá? Então, quando a gente fala de rejuvenescimento tridimensional, a gente quer o quê? Um reposicionamento da face. Então, assim, no processo de envelhecimento é como se a gente fosse derretendo, né? Então, a gente ganha volumes corporais, né? Onde a gente não tinha, e também ganha alguns volumes, né? Onde a gente não tinha, e perde volume onde a gente tinha. Então, o que a gente precisa entender? Que esse volume aqui, ó, que tá no pescoço, que tá aqui, tá? Ele é consequência da queda, tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho falta de volume no terço médio, tá? Excesso de volume no terço inferior, e eu preciso o quê? Fazer um lifting nessa região aqui, que é o terço superior. Tá? Então, todos os clientes que vocês virem a partir de hoje, divide o rosto em 3, tá? Porque aí você vai conseguir programar o equipamento de maneira diferente para você conseguir remodelar. Então, o que vai acontecer? Essa região aqui do pescoço, por exemplo, você vai estar colocando um multi mais mono para quê? Para a gente diminuir o volume, para a gente colar esse tecido. A partir do momento que eu colo esse tecido, realço esse contorno, o que vai acontecer aqui? Eu vou projetar. E aí eu vou lá no meu equipamento, coloco ele no multipolar de maneira superficial e eu consigo trabalhar o terço médio e o terço superior. Mas eu quero passar para vocês um pulo de gato que, assim, foi transformador na vida de várias pessoas que fizeram o treinamento conosco, que são os pilares de sustentação. Repara para você ver, tá vendo esse canto de boca aqui? Tá? Esse canto de boca aqui, a maioria das pessoas, inclusive eu, né, se você for ver assim, qual o esquema que eu utilizo? A gente tem 6 esquemas, né, de CrioLift. Qual o esquema que eu utilizo? É o esquema de prioridade de canto de boca. Então, aonde evidencia mais para mim é aqui, ó, tá? Então, o que eu tenho de conduta, né? Eu tenho um esquema aonde a gente vai dando um efeito de bichectomia, realçando o contorno, trabalhando, né, toda essa linha aqui, que segue uma linha de raciocínio. E tem as pessoas que elas querem rejuvenescer sem mudar o perfil do rosto. Então, por exemplo, no meu caso, eu não quero o efeito de bichectomia, né? E aí, o que acontece? Eu consigo fazer o meu equipamento trabalhar pilares de sustentação de que forma? Em vez de eu trabalhar multi mais mono de maneira linear, eu venho fazendo pilares de sustentação, tá? Inclusive, eu tô tão boazinha que eu pedi para minha equipe liberar um vídeo para vocês de como que faz o pilar de sustentação. Então, no finalzinho dessa live, você pode clicar lá no link da bio e pedir: eu quero vídeo de sustentação de canto de boca que a Andrea comentou, tá? E aí vocês vão estar aprendendo a programar o equipamento, trabalhando esses pilares de sustentação, e o rosto da pessoa ela não vai ficar magrinho, tá? Por quê? Se é um rosto mais gordinho, que quer o efeito de bichectomia, você pode fazer de maneira convencional, que inclusive a gente explica no treinamento oficial, de estar fazendo a linha, né, e diminuindo essa região. Tá valendo, mas o pilar de sustentação é um movimento novo, tá? Que foi criação nossa aqui, que faz parte do protocolo do CrioLift, que eu vou estar cedendo para vocês aqui. Para quem quiser aprender, é só clicar lá no link da bio, que vai receber o vídeo de sustentação de canto de boca que eu estou explicando aqui para vocês, tá bom? Então, assim, alguma dúvida em relação a isso, tá? Então, eu preciso encurtar aqui, projetar aqui, suspender aqui. E olha para você ver as quedas.
tá? É muito evidente, então eu preciso estar observando isso na hora de eu estar fazendo a minha avaliação. E na hora de eu estar fazendo a minha aplicação, a programação do equipamento, os movimentos vão mudar, porque o meu resultado ele vai ser diferente dessa forma, tá? E aí com as fotos de antes e depois, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Passa para mim, fazendo um favor, Sabrina. Aqui tem uma foto de antes e depois, que assim, fez muito sucesso. A Priscila Ferrari, ela utilizou o Power Shape, tá? Com a criofrequência e teve esse resultado que muita gente achou que ela tinha feito bichectomia, tinha feito isso, que é onde eu te falei. Se a pessoa ela quer diminuir esse volume, não tem problema nenhum, a gente consegue diminuir o volume também. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem alguns resultados fisiológicos da criofrequência quando você trabalha aqui no tecido subcutâneo, tá? Então, quando você vem aqui e aplica a criofrequência, aqui é uma imagem, tá, de contração do tecido a nível, a gente sempre fala assim, né? Monopolar é para gordura. E todo mundo indica monopolar só quando a pessoa tem papada, né? E eu vou mostrar, gente, alguns resultados aqui de pessoas que só tem a pelinha que eu quero colar. Quando eu falo de tecido subcutâneo, quando eu falo de gordura, mesmo que excesso de flacidez, a minha radiofrequência monopolar, ela vai estruturar esse colágeno entre o tecido adiposo, tá? Vai diminuir um pouquinho o tecido adiposo? Vai, mas, gente, o encolhimento do tecido, ele é tanto que esse efeito de colar é sensacional. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês verem, tá? Inclusive, isso aqui, tá, é um estudo científico de um equipamento de lipoaspiração. O que acontece? Você tem um aparelho que, qual que é a queixa das pessoas que fazem lipoaspiração, né? Muitas vezes o excesso de pele tira a gordura e aí dá excesso de pele. Esse equipamento, ele é uma radiofrequência monopolar. Então, você tem a placa, vamos dizer assim, pro lado de fora, e a sucção da gordura, ela é feita com uma radiofrequência monopolar muito potente. Então, ao mesmo tempo que vai sugando a gordura, vai colando o tecido. Olha que legal, tá? Então, assim, aí agora vocês já conseguiram entender essas lipo 3D que vem colando, né? Deixando o pessoal todo bem desenhadinho, o que é, tá? E aí, o que acontece? Quando você entende que a radiofrequência monopolar tem o efeito de colar, então eu preciso colar esse tecido, então eu vou utilizar multi mais mono até em pessoas que têm excesso de pele sem papada. E eu vou mostrar os resultados para vocês, porque são os erros que eu mais vejo, é as pessoas não entenderem a tecnologia, a indicação, tá? Para estar fazendo o tratamento e acaba não usufruindo dos resultados que a criofrequência poderia proporcionar, tá bom? Então aqui você tem o tecido adiposo e você realmente vai ter lipólise, vai ter apoptose, mas você vai ter a contração do colágeno, uma neocolagênese muito intensa, tá bom? Então assim, quando você utiliza nessa região de contorno e da maneira correta, vocês vão ver que todos os nossos esquemas, a gente utiliza pescoço e contorno, todos. Quem que não precisa, gente, estimular colágeno estrutural aqui no pescoço? Todo mundo precisa, tá? Não tem nenhum caso de pessoa que não precisa, tá? Quando eu faço a minha aplicação, mesmo que minha queixa maior é aqui, eu trabalho muito o pescoço, tá? Quando eu falo muito, gente, no nosso esquema, 2 minutinhos que você trabalha o pescoço, mais alguns minutinhos que a gente trabalha o contorno, já dá um resultado maravilhoso, tá bom? E aí a gente ganha mais tempo para poder ficar na região que a gente precisa mais. Mas é interessante passar no rosto todo, tá? Então aqui vocês conseguiram entender? Deu para vocês conseguirem entender na prática o que a criofrequência ela consegue fazer? Porque é lógico que no terço médio e no terço superior a gente muda a programação, a gente não vai ter apoptose, não vai ter lipólise, vai ter só estímulo de colágeno superficial a nível de derme, tá ok? Todo mundo entendeu ou tem alguma dúvida aí? Tem um comentário da Divine. Tá falando que já trabalha com a criofrequência há mais de 5 anos e sabendo trabalhar com ela está tendo resultados muito satisfatórios com retração de tecido, contorno facial e muito mais. Ô Divina, que bom, fico muito feliz. Olha, apesar da tecnologia, né? Você desde 2000, ela tá o quê? Desde 2010,
2007 no mercado, né? Até hoje, gente, eu estava agora no INCAS, no Congresso Mundial, né? Em Paris, e eu vou falar uma coisa para você: remodelagem de tecido e radiofrequência. Então, as pessoas elas podem até evoluir a tecnologia, mas é a base que a gente precisa para a gente poder produzir resultados extraordinários, tá? Que bom, fico feliz com seus resultados. Florips Coelho comentou: amo os resultados da criofrequência. Aprendi muito com as licenças adquiridas com vocês. Ô Florips, saudade de você, como é que você tá, viu? Expert em facial. A única coisa, né, que tava faltando aí, Florips, é aquela questão do marketing. Uma pessoa que é licenciada, ela tem todos os pilares para você poder ter sucesso, para você aumentar o faturamento da clínica, né? E o pilar que a Florips estava precisando muito não era da parte técnica de aplicar, porque ela já aplicava muito bem, mas a parte da venda, né, de conseguir, tanto na hora da avaliação, quanto na parte de gerenciamento de equipe, conseguir ter condição de crescimento. Eu fico muito feliz com o seu sucesso, viu? Obrigadão, pode passar. Então, o CrioLift. O que é o CrioLift? É um protocolo registrado que, né, a Florips já deu aí um spoiler, que é um licenciamento. A Divina, eu não tô lembrada, me fala depois, Divina, se você também é uma licenciada, tá? Se não é, te convido a conhecer os nossos licenciamentos, porque, gente, não é fácil. Na nossa área, a gente precisa aprender tanta coisa que a gente não aprendeu na faculdade, que não é brincadeira. Então, o cliente, ele não compra equipamento, né? Eu tô aqui falando criofrequência o tempo todo, ele compra benefício. Então, assim, o projeto de licenciamento, a gente fez o quê? A gente fez toda uma estrutura para a gente conseguir dar material de marketing para vocês, vídeo de sala de espera, folder, né? Postagens para as redes sociais, todos focados no benefício. Então, por exemplo, o DrenaCrio, ele é a criofrequência, mas ele é voltado para quê? Para muitos volumes que as pessoas muitas vezes eles não dão muito crédito, que é a parte do edema. E, gente, todo mundo que é licenciada precisa de fazer o DrenaCrio, que inclusive, quando você faz o DrenaCrio, muitas pessoas têm resultado aqui. E muitas vezes você trabalha só o rosto, o volume não diminui por causa de excesso de edema. E não vai ser com o CrioLifting que a gente vai trabalhar isso, a gente precisa trabalhar de maneira sistêmica, tá? Então, assim, ser licenciada quer dizer que você vai oferecer vários tratamentos, várias novidades, usando um único equipamento e ainda, gente, com todo o apoio de marketing, se unindo a outras profissionais que têm o mesmo objetivo que você, que é entregar o melhor resultado para cliente e ser bem remunerada com isso, que é o principal, né, gente? Então, a gente tem aí bastante conteúdo e bastante apoio para vocês não só terem resultados maravilhosos, mas também para vocês conseguirem faturar mais com isso, tá bom? Então, pode passar. E aqui a gente tem alguns resultados, tá? Que foi uma sessão só de CrioLift, tá? Muitas vezes, olha, fica vermelhinho na hora da aplicação, tá? Mas depois não. Isso acontece em algumas pessoas mais branquinhas, né? Observa para você ver o canto de boca e o contorno, que é o que eu tô falando para vocês, como que melhorou, tá? Aqui nessa foto, por exemplo, ó, a gente consegue ver a melhora do pescoço. Todas elas, né, de um antes e depois imediato e depois com 2 sessões, tá bom? Pode passar. Aqui a gente tem um antes e depois com uma pessoa com bastante volume, tá bom? Se a pessoa ela não tiver queixo, gente, fica a dica. Se você avaliar um cliente e ver que ele não tem queixo, faz uma parceria aí com alguém que faz preenchimento, porque não adianta você ficar trabalhando o contorno, porque não realça. O cliente ele precisa ter queixo. Olha, você vê, essa cliente ela tinha queixo e tinha um volume aqui, tanto de gordura quanto também de flacidez, tá? E aí fez o tratamento, sim, fica maravilhoso o resultado de 4 sessões. Eu coloquei aqui também um outro caso que eu acho bastante interessante, que a gente utilizou os pilares de sustentação de canto de boca, mas olha como que a pessoa, ela tinha volume, teve resultado na primeira sessão e depois, mesmo sem fazer a segunda sessão, olha o tanto que você evoluiu o resultado. Porque eu acho, sim, gente, eu acho que todo mundo quer entregar o melhor para o cliente. E por mais que a criofrequência, olha, eu fui no INCAS, né, eu não consegui ver nenhuma tecnologia ali
que pra mim flacidez padrão ouro é radiofrequência. Eu não vi nenhuma radiofrequência que batesse a criofrequência. Porque a criofrequência, quando você passa ela, o lifting é instantâneo. Quando você passa uma radiofrequência convencional, dá o lifting, mas com 2 dias, né? Aquele edema, ele que deu o lifting, né? Ele desaparece e a contração de colágeno dura mais do que 7 dias. Então, assim, quando você faz a criofrequência, o lift que dá, o cliente só vê melhorando. É um estímulo tão intenso que ele vai dar um pico de colágeno com 21 dias e durante 10 meses ele vai estar estimulando colágeno. Então, assim, você ter uma ferramenta, uma metodologia que vão ter 6 esquemas, você vai ter tanta gente querendo fazer esse tratamento e depois você vai ficar fácil de você contratar alguém para poder aplicar, porque metodologia é isso, gente, a gente precisa replicar. Então, tem uma página da Sublime, aonde que você vai dar lá, são várias licenciadas no Brasil todo, e tem várias, tem no Chile, no Portugal, tô lembrando aqui mais ou menos, mas a gente tem aí mais de 10 licenciadas que são fora do país, porque a Body Health está em mais de 40 países, né? E esse jeito de aplicar, esse jeito de abordar nosso, gente, assim, é muito cativante e vem tomando, né, uma proporção também fora do Brasil, tá? Pode passar. Outra pergunta? A Divine comentou, é a Tamires, sou licenciada. Ô, Tamires, tá certo. Então, Divina, na verdade, é a clínica. Beleza, Tamires, agora eu lembro. Que bom ter você aqui. Então, você tá com excelentes resultados, né? Muito bom. A gente vai ter aí, eu acho que eu vou dar um spoiler, né? Ela tá aí. Tá saindo do forno, um licenciamento novo, tá? Que já fez muito sucesso, que a Floripes, ela entrou e a gente nunca mais repetiu, que é o licenciamento Plus. Lembra, Floripes? Eu não sei a Tamires, né? Como que ela é licenciada, se é Master, né? Se é só do Drena Crio. Mas agora a gente pegou esses 2, que é o Drena Crio e o Crio Lifting, que seria o Plus. E aí eu recheei, gente, de bônus aí, que eu tô vendo que o mercado precisa de hoje. Então ele tá imperdível, né, Floripes? E Tamires também. Aqui, gente, olha, a gente tem um resultado também de criolifting de 4 sessões e eu quero dar um adendo para esse resultado aqui. Essa cliente, quando ela chegou aqui, ela reclamou que ela tem um rostinho gordo e quantas pessoas já viram para você falando assim, ai, faz criofrequência aqui. Mas aí é uma pessoa mais jovem que ela não percebe e ela não vai saber, né? A gente é que tem que informar para ela que aquele volume ali é sinal de juventude. Então, eu não sei se está dando para ver aí, olha para você ver, ó, essa região aqui, ela estava reclamando, ela queria que diminuísse. Então, de maneira nenhuma, gente, a gente pode pegar o multi mais mono e passar no terço médio. Não pode, a gente não pode perder volume aqui. E aí, o que acontece? A gente fez o protocolo, inclusive com efeito de bichectomia, tá? E aí você consegue ver uma projeção do terço médio, mas ela ficou muito satisfeita, entendeu? Então, muitas vezes o cliente ele chega com uma queixa, mas ele não sabe. E aí a gente tem uma série de imagens que a gente pode mostrar para o cliente, explicando para ele que a gente quer ali realçar a beleza do cliente, qual que é o padrão do envelhecimento, né? Que a gente quer uma beleza natural. Então são várias imagens, né, que a gente utiliza na avaliação, inclusive quem tiver dificuldade com isso, né, não está na programação dessas imagens não, mas eu gosto muito que vocês tenham resultados. E no licenciamento a gente tem todas essas imagens que mostram, que facilitam na hora da avaliação, você mostrar para o cliente qual que é o melhor caminho, tá bom? E justificar por que você está indicando o criolifting. Aqui, esse aqui é um erro muito comum. Olha para você ver que pouquinho de excesso de pele. Aí você vem aqui e aplica multi mais mono. Tá vendo? O multi mais mono para essas pelezinhas que estão de pendurada pequenininha, fininha, é excelente. Olha o contorno dessa cliente com uma única aplicação, gente. É muito bom. Pode passar? Tem mais alguma foto? Tem uma de homem também. Olha aqui para vocês verem, ó. Às vezes não é uma papada, é só excesso de pele mesmo, tá? Então, em todo mundo, até para prevenção. Às vezes vem uma pessoa, não sei se vocês lembram da Yara que trabalha aqui, a gente já fez criolifting nela, a Sabrina, por exemplo, é super magrinha. Mas eu tenho certeza que às vezes ela fica numa posição, assim, que ela olha assim, ela fala assim, ai, eu queria tirar esse volume aqui.
A minha menina, ela tem 13 anos e eu uma vez na pandemia, a gente faltava, né, com o modelo, coloquei ela para poder fazer e ela gostou tanto do resultado que agora ela fechou um tratamento para ela ter mais resultado aqui nessa linha de contorno, né? Então, muitas vezes a gente está falando de flacidez, de pessoas mais velhas, mas pessoas mais novas também, elas às vezes têm essas queixas, né? Dependendo da posição que fica, principalmente agora, né, gente? Que a gente teve que tirar as máscaras, né? Glória ao Pai, graças a Deus. Eu fiquei muito aliviada, mas quantas pessoas estão usando máscara não por causa do Covid? Estão usando máscara porque estão com vergonha, né, de como elas estão. E a gente tem um papel muito importante na vida dessas pessoas, que é aumentar a autoestima dela, para elas poderem realmente ficar sem máscara, tirar selfie, participar do álbum de família, porque muitas pessoas estão tão incomodadas com a imagem, gente, que elas acabam deixando de participar de momentos como esses, entendeu? E aí, cabe vocês, gente, de dar o melhor. E o que vocês vão fazer de melhor? Falando de rejuvenescimento, é esse padrão, tá? De rejuvenescimento tridimensional, que, gente, ruga vai ter. Ah, André, mas pode fazer botox? Pode fazer preenchimento? Claro! Mas qual que é o padrão? É você estimular o colágeno do próprio cliente. E aí sim, você vai educando o músculo com botox, vai colocando algum preenchimento, tá? Então, assim, você aí que faz botox e preenchimento, eu tenho uma live dos especialistas, que a doutora Ana Barcelos explica como que ela faz essas combinações, que se vocês quiserem, a gente pode estar fornecendo para vocês também, que é uma dúvida muito constante. Ah, André, eu posso combinar com botox, com preenchimento, com fio, tá? Então, todo esse material, posso falar para vocês que de criofrequência, né? Como eu trouxe a criofrequência para o Brasil, né? E tive a oportunidade de participar de vários cursos, né? Tanto aqui quanto fora. Então, assim, eu vejo várias formas de combinar a criofrequência para a gente conseguir realçar a beleza do cliente, para ele se sentir mais feliz, mais bonito e vocês, lógico, sempre bem remunerados por isso, tá bom? Passou? Então, clica lá no link da bio, solicite a aula grátis de aplicar a criofrequência nessa região aqui, aprendendo esses pilares de sustentação de canto de boca e me conta, tá? Como que tá sendo os resultados, tá bom? É só isso, se tiver alguma dúvida eu estou à disposição. Prontinho. Prontinho?